Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Aliás, boa noite, porque já está de noite. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, é coisa rápida, é só mesmo porque algumas amigas minhas me pedem algumas dicas de emagrecimento, então eu resolvi contar um pouquinho como é que foi a minha história e como é que foi esse meu percurso aí na perda de 20 quilos. Bom, eu pesava mais ou menos 74 quilos em 2011. Eu engravidei, tive minha filha em fevereiro de 2012. Durante a minha gravidez, eu cheguei a pesar 96 quilos. Então, assim, eu engordei bastante. Depois que eu tive minha filha, eu ainda fiquei um ano e pouquinho, pesando 86, 88 quilos. Não que aquilo não me incomodasse, mas eu não tinha um estímulo para perder. Foi onde eu resolvi fazer uma festa de casamento. E eu acho assim, horrível quando você vai fazer aquele álbum lindo de foto de casamento, roliça. E eu não queria isso pra mim. Compreendo quem não ligue, mas assim, eu tava muito incomodada. E aí foi onde eu parei, mais ou menos em junho de 2013. Meu casamento ia ser em novembro de 2013. E falei assim, cara, tem que mudar isso agora. O que eu fiz? Procurei um endócrino. O meu endócrino foi o Dr. Leandro lá na Penha. Depois eu passo o contato para quem quiser, é só me pedir. E ele me passou um remédio que controlava a ansiedade. Esse remédio me ajudou muito. Só que junto com ele eu comecei a fazer academia, só que eu não fazia musculação, porque não adianta fazer musculação para quem tá gordo. Eu precisava perder. Então eu fazia aeróbico. Fazia de vez em quando spinning, porque eu detesto, mas fazia 50 minutos de aeróbico. Então eu fazia, vamos, sei lá, 20 minutos de bicicleta, 20 minutos de esteira e, na verdade, eu não dividia 20, 20 e 10, mas eu dividia 15, 20, entendeu? E mais 15, por exemplo. E mais 15 não, desculpa, e mais 10. Então, às vezes era 50, às vezes eram 55, às vezes eu fazia até uma hora de aeróbico, mas assim, só aeróbico. O problema é que é chato, né? A gente fica lá só ali fazendo nada, andando e não saindo do lugar. Eu achava isso um saco, mas fiz. Junto com aquilo, eu comecei a procurar saber da dieta do Can. Só que a dieta do Can ela é cheia de regrinha, né? E eu sou péssima para seguir regra. Então eu adaptei a dieta do Can para mim. O que eu fazia? Tomava o remédio para controlar a minha ansiedade. Eu trabalho fora, então eu tenho almoço fora, lanche, enfim. Aí, de manhã, eu não tomava, eu não sou acostumada a comer de manhã. Tomava só meu café com leite, normal de sempre, eu não colocava açúcar. Quando dava umas 10 horas da manhã, assim, eu tomava um shake da Herbalife, que muita gente fala mal, mas eu não tenho que reclamar. Tomava os chás e o shake. Na hora do meu almoço, eu não, cortei naquele período, fui radical, cortei o arroz e o feijão. Então eu comia legumes e proteína. Ah, Aline, por que você não comia verdura? Porque eu não gosto. Mas assim, poderia ter sido verduras e proteína. Então era sempre assim, os meus legumes lá no prato e peixe. Os meus legumes e carne. Uma quantidade que me desse uma sensação de saciedade. Eu tinha que ficar satisfeita. Então, se eu tivesse que comer 3 bifes, eu comia 3 bifes. Mas eu só não colocava arroz e feijão. Na hora do lanche, depois do almoço, eu normalmente comia, sei lá, 250 gramas de peito de peru, ou então 250 gramas de queijo, isso puro, não era no pão, não. E comia aquilo dali também para ficar satisfeita, não sentir fome. E quando era noite que eu chegava em casa, eu confesso para vocês, algumas vezes eu tomava água para passar fome, ia dormir, tomava uma sopa, tomava shake, que eu comprei o shake Herbalife para usar em casa, e tentava não colocar carboidrato depois das 6 horas da noite, e fui mantendo nessa batida.
Ah, Aline, você nunca caía em tentação? Lógico, até porque o meu fraco é pizza. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer uma dieta que não tenha pizza. Nunca. Refrigerante eu bebia só os finais de semana. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a minha dieta foi radical? Foi. Só que dizer pra vocês que eu fiquei 6 meses sem beber Coca-Cola, sem comer pizza? Não. Só que minha quantidade era muito menor. Era final de semana, bem pouquinho, mas pra também não me dar aquela sensação de não estou comendo. Então, fui mantendo nessa batida. Eu perdia mais ou menos em média uns 4 quilos por mês. Que foi julho, agosto, setembro, outubro e novembro, porque eu casei em novembro. Então, em novembro, eu tinha que ter aqueles 20 quilos a menos. Foi exatamente o que eu consegui, porque foram 5 meses, uma média de 4 quilos perdidos por mês. Em novembro eu estava com 20 quilos a menos. Na verdade, eu não estava com 20 quilos a menos, eu estava com 16 quilos a menos. Hoje eu tô com 20 quilos a menos. Eu comecei essa dieta com 86, hoje eu peso 66. Na época do meu casamento eu tava pesando 70, por aí, 71. Então, o que eu falo pra vocês? É complicado? Principalmente pra quem trabalha fora, que as pessoas te chamam pra almoçar, pra comer besteira. Só que, primeira coisa, você tem que aprender a dizer não. Se você não aprender a dizer não, você não vai sair do zero, tá? Segunda coisa, eu não tenho dinheiro para comprar coisas para dieta. Olha só, eu também não comprei nada mirabolante. Eu ia no Hortifruti, fazia a compra de legumes, comprava as minhas proteínas, um filezinho de peixe, ou bife normal, ou franguinho para fazer peito de frango grelhado. Como eu como fora também, eu como isso no self-service, mas eu não tive nenhum ingrediente especial, não. Só que você tem que ter força de vontade e parar de colocar desculpa nas coisas. Porque tem gente que tem dinheiro para fazer dieta, beleza. Se não é o seu caso, como não era o meu, vamos partir pro que a gente pode. Eu não tenho dinheiro para fazer academia, Aline. O que eu fiz na academia, eu poderia ter feito na rua. Só que eu não tinha tempo. O horário que eu fazia pra malhar, pra vocês terem uma ideia, eu malhava 11 horas da noite, minha academia fechava meia-noite. Então eu não ia, por exemplo, correr na rua. Na época eu morava no Valqueire, eu não ia correr na rua 11 horas da noite. Então eu ia pra academia e voltava. Mas faço 50 minutos de aeróbico na rua. Entendeu? E eu fui passando o tempo, fui passando os meses, fui vendo resultado. Quando eu casei, eu tava com esse peso que eu falei pra vocês. Só que eu não estava satisfeita, eu queria chegar no 65. E continuei mantendo. Hoje, o que eu faço? Eu continuo mantendo hábitos saudáveis. Não faço exercício porque eu não tô com tempo, infelizmente. Mas já que eu não tenho tempo para fazer exercício, eu tento pelo menos me manter na rotina de comer saudável. Então, quando eu vou almoçar, às vezes eu coloco arroz e feijão, às vezes eu não coloco para balancear, coloco só legumes e proteína. Refrigerante eu não bebo dia de semana, só quando eu dou um deslizezinho à noite, de repente em casa. Mas o meu normal é não beber, só final de semana. Quando eu vou comer, às vezes eu vou comer uma besteira. Aí eu coloco lá, sei lá, 3 pãezinhos na minha frente. Esses dias eu fui numa festinha de aniversário do Pedro e Thiago, um gatinho, amiguinho da minha filha. E tinha cachorro quente, eu tava morrendo de fome. Aí eu falei assim, bom, vou comer um. Aí eu falei, tô morrendo de fome, vou comer mais 2. Aí eu comi o segundo, pequenininho. Aí o terceiro eu fiquei olhando e falei assim, será que eu tô com vontade de comer mesmo? Vou dar 10 minutinhos pra ver se eu tô com vontade de comer mesmo. Esperei um tempinho, eu não tava com vontade, eu não tava com fome, eu já tava satisfeita. Só que se eu tivesse ido no olho, eu teria comido o terceiro. Só que eu não comi, por quê? Porque eu tive a sensatez de parar e esperar aquele tempo. Porque o teu organismo precisa de um tempo para perceber que ele está satisfeito. Então são pequenos truques que você vai aprendendo com o tempo. E outra coisa também, diminua a quantidade de calorias que você ingere por dia. Porque não adianta você ingerir 2.000 calorias, mudar sua dieta para comer coisas saudáveis e continuar ingerindo 2.000 calorias com coisas saudáveis. Você só vai perder peso quando você comer menos, tá? Coisas saudáveis, ótimo, mas come menos.
come em menor quantidade, senão não tem perda de peso. Meu médico foi bem claro comigo e aquilo dali entrou em mim, então até hoje eu como pouco. Até hoje eu saio para comer com as minhas amigas, eu vou no Outback, eu não consigo comer tudo. Eu vou num selfie, minha comida dá R$ 10. E aí as meninas até brincam comigo e falam, nossa, tua comida dá pouco, você paga pouco. Mas por quê? Porque eu não como muito, eu não bebo comendo. Quando eu vou no restaurante, eles sempre perguntam, quer beber alguma coisa? Eu não peço, bebo depois de meia hora. Uma coisa que eu preciso melhorar é o hábito da água, que eu não tenho muita. Quando eu tô fazendo exercício eu consigo ter mais, porque a gente fica com sede, né? Mas isso já me ajuda um pouco no shake da Herbalife, porque eu bebo 800 ml de chá, então já é algum líquido que eu tô ingerindo. Então são essas dicas que eu queria dar para vocês não desistirem e não colocarem desculpa. Porque é muito mais fácil a gente colocar culpa em alguma coisa, no dinheiro, no sol, na chuva, sei lá, em qualquer coisa. Só que eu sou a prova de que hoje eu peso, graças a Deus, e com muito orgulho, 66 quilos. Estou querendo chegar nos 65. Mas sempre ali deslizando. Fico com 65,5. Eu peso 65,5, na verdade. Mas eu sempre deslizo e vou para 66. Então, para manter isso não é fácil. Só que aprenda a dizer não. Diminua a quantidade de calorias. E mude os seus hábitos alimentares. Não precisa cortar o que você come, mas diminua. Você vai ver a diferença. Assim, se vocês precisarem de mim, tiverem alguma dúvida, eu fico totalmente à disposição para dar ideia para vocês. Assim, eu sou super adepta a inventar coisas pra gente comer e conseguir dar certo. Então, precisando, é só vocês me chamarem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando. Um beijo.